respostas aos nossos corações, porque sempre temos questionamentos, sempre temos algo a buscar. Que Jesus possa iluminar nossos corações, que tenhamos os nossos sentidos espirituais inteiramente abertos, para que possamos vibrar por nós e por todos aqueles nossos irmãos que precisam, que nós vamos ver na noite de hoje, porque chegamos em setembro, e setembro é o mês, setembro amarelo, fazemos sempre o alerta do combate ao suicídio, né? Para que tantos irmãos em sofrimento procuram essa fuga da vida, infringindo a lei divina. Então nós nos propusemos a falar um pouquinho sobre a defesa da vida. Vamos ver o quanto somos importantes por estarmos aqui nesta vivência maravilhosa, nesta oportunidade maravilhosa, esta caminhada chamada vida. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. E a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, que é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Acredito que mesmo sendo falada, a maioria já identificou que é a música do Gonzaguinha, que é o que é. E no momento em que este poeta escreveu estas palavras, ele estava realmente iluminado, especialmente iluminado. E vendo a colocação desta pessoa, a gente começa a pensar, afinal, com tanta importância da vida, o que faz com que alguns irmãos nossos busquem o suicídio? Por que muitas pessoas se identificam com a pena de morte? O que faz com que algumas pessoas interrompam uma gestação cometendo o aborto? O que faz com que algumas pessoas, dizendo-se muitas vezes amar excessivamente, peçam a eutanásia para impedir a sequência da dor daquele que está em padecimento? O que faz com que aconteça tudo isso, enquanto que tantos outros irmãos lutam pela vida, passando por catástrofes, terremotos, tsunamis, tudo que nós podemos imaginar, doenças atrozes, e lutam. E lutam de forma absurda. Por que isso tudo? Nós temos que pensar que a vida é um supremo dom de Deus. Porque se nós fôssemos perguntar, alguém cria a vida? Se nós formos buscar na medicina, quem dá a vida? A medicina, a ciência, preserva, mas dá? Não. Nós sabemos que a vida pertence a Deus. Então eu tomei a liberdade, muito bem, eu tomei a liberdade de pegar alguns dados e vou ler para ser fiel à pesquisa. E diz assim: o Brasil registrou 11.433 mortes por suicídio em 2016. Em média, um caso a 46 minutos. O número representa um crescimento de 2,13 em relação a 2015, quando 11.178 pessoas tiraram a própria vida. O suicídio é hoje a quarta causa de morte entre os jovens entre 15 a 29 anos.
aqui no Brasil. E o Rio Grande do Sul puxa a frente. Entre os homens, nessa faixa etária, é o terceiro motivo mais comum. E entre as mulheres, o oitavo. E aqui, nesta taxa de mortalidade por suicídio no Brasil, nesse índice por 100 mil habitantes, nós temos, nessa primeira faixa, as mulheres. Então, as mulheres se mantiveram relativamente no mesmo nível, um percentual mais ou menos por igual no cometimento do suicídio. Lá na faixa de cima, os homens. E olha como cresceu. Tá? E no meio, a totalidade. Então, entre homens e mulheres, fez a média. Mas, de qualquer forma, tem crescido. E sabemos também que falar sobre suicídio é algo extremamente difícil. Por quê? Porque as pessoas que estão tendenciosas a praticar o suicídio, que estão passando por alguma dificuldade, quando vem o comentário a respeito, parece que ativa a vontade. Especialmente entre os jovens, a própria lei determina que não se divulgue os suicídios, como que acontecem, por que acontece. E será porque não acontece? A gente sabe que acontece em muitos, mas existem gatilhos que acionam em determinadas pessoas, que no momento em que fala que aquela região o pessoal se enforca, então outros tantos vão se enforcar. E esse é o grande problema. Porque para combater, para conscientizar sobre a vida, a gente faz campanha para o trânsito, a gente faz campanha para diabetes, para hipertensão, para todo esse tipo de situação, e tem bons resultados. O mesmo não acontece com o suicídio. Não se pode fazer as campanhas a nível aberto de conscientização, porque parece que falar ativa, falar leva as pessoas a se identificar e cometer. Esta é uma preocupação muito grande e nós devemos, então, procurar esclarecer, e nós da doutrina espírita falamos claramente, porque nós sabemos que estamos acompanhados não só por um grupo de encarnados, mas outros tantos desencarnados, e sabemos que muitos irmãos que cometeram o suicídio nos acompanham na noite de hoje. E eles são merecedores do nosso carinho, do nosso respeito, da nossa compaixão e principalmente da nossa prece. Por quê? Porque é necessário que eles possam vislumbrar um horizonte de luz e a nossa prece vai auxiliá-los. Nós temos que passar para eles este carinho de que nós não estamos julgando ou criticando. Nós estamos querendo direcionar para um caminho aquele que o Pai quer de nós, a preservação da vida. E o CVV, Centro de Valorização à Vida, funciona 24 horas usando o número 188. Esse número precisa ser divulgado para que todo aquele que precisa de algum consolo, de algum esclarecimento, possa buscar. E as pesquisas também apontam que os municípios que apresentam centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, na área da saúde, diminuiu de forma significativa essa problemática do suicídio. Então é importante que haja nos municípios esta procura e essa divulgação. Eu venho de 2 irmãos, em 2 irmãos a gente tem uma aproximação com estes núcleos em função do Centro Espírita e de outras entidades que a gente trabalha. Então, que fique gravado o nosso empenho e o nosso carinho para com estes irmãos que precisam tanto da nossa ajuda. Para que a gente mantenha esse olhar amoroso à nossa volta, para que saibamos fazer com que haja a prevenção efetivamente, para que a gente possa direcionar adequadamente aquele que precisa. Mas muito bem. E o que é a vida? Vamos começar então a pensar um pouquinho. Falamos na defesa da vida. E o que é a vida? Quando eu me propus a falar um pouquinho sobre a defesa da vida, eu queria procurar uma definição.
Não se encontra definição, porque filósofos, poetas, cientistas, ninguém consegue definir vida. Então, vamos partir para o conceito. Vamos conceituar a vida. E dentro desta busca de conceituar a vida, nós vamos procurar dividir dentro de um contexto científico, dentro de um contexto filosófico. Dentro do contexto científico, a ciência diz: vida significa existência, do latim vita, que se refere à vida, é o estado de atividade incessante comum aos seres organizados, é o período que decorre entre o nascimento e a morte. Por extensão, vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa, de um ser vivente. Isto diz a ciência. Então, nós vemos que a ciência se reporta ao processo biológico de nasceu, está vivendo, procriou, cumpriu sua missão, morre, missão cumprida. Ponto. Acabou aí. Cessou o processo. A filosofia já aprofunda um pouquinho mais, porque a filosofia, nós sabemos que é um processo de questionamento. Procura buscar respostas, incentiva a essa busca de eu quero respostas, eu quero solução. Aí nós procuramos, dentro do contexto filosófico, e dividimos procuramos conceituar dentro de um contexto materialista e dentro de um contexto espiritualista. Dentro do contexto materialista, novamente conceituar vida, não achamos. Não achamos. Procuramos em livros, procuramos na internet. Agora, existe muito filosofia de vida, que é um pouquinho diferente, porque a filosofia de vida direciona o quê? Direciona a forma como as pessoas se identificam, as escolhas que elas fazem nas suas vidas, como elas querem viver. E aí nós podemos deitar o olhar em nós. Nós somos um núcleo de espíritas, a nossa filosofia de vida se direciona para o espiritismo. Existem aqueles voltados ao naturismo, existem aqueles, os filântropos, existiu e ainda existe alguns perdidos por aí, os hippies, e assim sucessivamente. É uma filosofia de vida. Eles escolhem viver dessa forma e vão tocando a vida. Então, conceito filosófico de vida, o que eu mais achei que pudesse caracterizar foi este aqui, do filósofo Leandro Carnal, que é nosso vizinho, ele morou lá em Ivoti. A vida é o que cada indivíduo faz de sua existência. Cada um deve elaborar o próprio mundo, tendo apenas como limite o da ética e da lei. Achei bem pertinente, e conhecendo pessoalmente o Leandro Carnal, a gente vê que ele procura ter um direcionamento cético, coloca-se como um ateu, mas o posicionamento dele é maravilhoso dentro de uma fundamentação espiritualista, por incrível que pareça. Ele tem um direcionamento pautado na razão, na lógica, que é essa busca que nós fazemos da doutrina espírita. Mas dentro da filosofia materialista, vamos dividi-la novamente em duas formas. Vamos colocar dentro do contexto biológico, que nós já vimos, o nascimento, a vivência e a morte. E por que nós estamos salientando esta situação? Porque levando em consideração que a biologia, a filosofia materialista, aquele que se identifica com este cunho, tem este pensamento e essa identificação com nascimento, vivência e morte, é de se entender que essa pessoa acredite que no momento da dor, do sofrimento, do desafio, mais do que justo que cometa o suicídio. Se a criança for nascer com alguma anomalia, mais do que justo que faça o aborto. Se a pessoa cometeu algum crime, mais do que justo que haja pena de morte. Aí nós começamos a entender por que nós temos tantas pessoas que têm identificação com todos esses segmentos de eliminação da vida, enquanto que para nós parece tão pesado este direcionamento. Mas dá para entender, porque se a pessoa
tem dentro de si essa identificação, ela vai achar lógico. Assim como se a sua identificação for dentro de um contexto de uma religião, dentro de uma fundamentação dogmática, que coloca céu, inferno, purgatório, que tudo é pecado, que isso pode, que isso não pode, terceirizando o seu processo de evolução e o seu processo, entre aspas, de salvação, há de se entender também que a pessoa tenha determinado tipo de postura e determinado direcionamento que o leve a deixar para depois. Eu vivo todas as minhas paixões, mas quando eu chegar no fim da vida, dá-se um jeito, eu me arrependo, peço perdão e está tudo certo. Será? Será que está tudo certo? Será que é isso que Deus quer de nós? E será que as leis perfeitas de Deus, que somos regidos, é isso que nos ensina? Nós sabemos que não. Nós sabemos que nosso corpo é um templo sagrado que habita, somos um espírito que estamos habitando um corpo material e que temos o dever de cuidar deste corpo material, preservando a vida, e que teremos a colheita direta das nossas próprias ações. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se somos herdeiros de nós mesmos, nós teremos as consequências no dia a dia dos nossos feitos, dor ou felicidade. E cabe a nós a responsabilidade desta vivência, desta busca. E é para acalentar o nosso coração, lá vamos para a nossa filosofia espírita, que diz assim: a filosofia espírita é o pensamento debruçado sobre si mesmo, para a compreensão da realidade, tendo como base os ensinos de Jesus. Está aí a resposta. Quem é? Pergunta-se. Quem é responsável pela própria felicidade ou pela própria desdita? Nós. Cada um de nós. Né? De quem é essa responsabilidade? Nós temos que ter a clareza de que hoje é o melhor dia de nossas vidas. Porque o ontem, ele já foi. Hoje, nós começamos a colher o nosso plantio. Hoje, nós estamos plantando o nosso amanhã. É isso que nós temos que ter a clareza. Regidos por essas leis perfeitas de Deus, nós temos que olhar a vida com este processo pleno de abertura. E aí a doutrina nos ensina e nos mostra que importa o passado se não para o aprendizado, se o amor cobre uma multidão de pecados. Não é assim? Então, como nós vamos dizer sim à pena de morte? Se aquele irmão que ali está também tem pai, tem mãe, tem irmãos, pode ser alguém de nós muito próximo. Como assim desejar a pena de morte? Como nós vamos interromper uma gestação ou aprendemos que na concepção o espírito lá está presente? Ele adere àquela formação no momento da concepção. Então nós estamos, entre aspas, eliminando uma vida efetiva. Seja o tipo de aborto que for, porque existem linhas que defendem o aborto que coloque, mas tem o aborto social, aquele que faz a abordagem dentro da necessidade. Aquela família não tem mais condições de criar filhos, então mais do que justo que interrompa a gestação por um processo de não poder sustentar ou criar ou educar. Ou então o aborto sentimental foi por estupro, e a lei faculta isso, nós sabemos disso, por estupro. Mas ali, mesmo sendo um estupro, será que o acaso existe mesmo no estupro? Nós sabemos que não. Então, como assim tirar a vida? O aborto eugênico, que a ciência diz eugênico, é para aqueles seres que estão em má formação. Então, é um bem que se faz. Será? Sabemos que não. Não importa quantas horas, quantos minutos o espírito fique junto àquele corpo em formação. Sabemos que o irmão suicida, dependendo do tipo de cometimento que ele fez com o seu corpo, ele precisa de muitas e muitas experiências
num perispírito para tentar reconstituir o seu perispírito. Então, esta chegada num corpo em gestação, que seja 1 mês, 2 meses, 3 meses de gestação, se parte de forma natural, é uma oportunidade que teve aquele ser de permanecer um período reconstituindo o seu perispírito. Sabe-se lá, nós nunca vamos saber o que deixa de ser, se era suicida, se não era, quando tem um aborto espontâneo. Mas então, temos que pensar com mais seriedade. Frente às dores e os sofrimentos que cada um de nós é responsável, e nós nos deparamos com a dor e aí nós vamos fugir da responsabilidade, ou então um ser amado nosso está com doença terminal, vamos interromper a sua vida, mesmo que seja por pouco tempo, impedindo que haja um processo de aproximação ou de transformação daquele espírito, da prática da eutanásia. Isso tudo nós aprendemos na doutrina. É por isso que a nossa doutrina, ela consola e esclarece. E no esclarecer, ela traz o consolo maravilhoso para que nós saibamos fazer todas as escolhas. Então nós precisamos sempre, em todas as situações, nos alicerçarmos de uma série de fatores de força interior e dizer sim à vida. Sim à vida sempre. Porque no momento em que nós alimentamos em nós este processo de clareza de nossa responsabilidade de preservação, estaremos contribuindo com outros tantos irmãos. Buscando em Kardec pergunta se o homem pode dispor da vida e a espiritualidade responde de pronto: não. Só a Deus assiste esse direito. Foi Ele o Criador e só a Ele pertence dispor da vida. Então nós vemos que a vida pertence a Deus. Então nós precisamos ter esta ação, buscar um fortalecimento para os embates, para os desafios da vida. E aí nós pensamos, o que nós precisamos desenvolver em nós para que efetivamente tenhamos esta clareza e esta força para nos mantermos vivos e preservarmos a vida e motivarmos outros tantos a isso, porque nós sabemos que muitos sofrimentos existem à nossa volta. Nós passamos por desafios, nós passamos por dores, mas mesmo assim, nós temos que seguir. Aí, buscando o que fazer, nós pensamos que 3 virtudes são importantes serem desenvolvidas de uma forma objetiva em nós, para que nós possamos buscar isso. A primeira é a fé. Construir. A fé é uma construção. A fé, muitas vezes a gente faz atendimento fraterno no centro espírita e as pessoas chegam e dizem: eu não tenho fé. Ok, então vamos construí-la. Mas para que a gente construa a fé, é necessário que nós tenhamos vontade. E isso tudo são atributos que Deus colocou em nós. Deus colocou em nós o atributo da vontade, do livre-arbítrio e outros tantos. Precisamos ter vontade de buscar, porque nós precisamos usar a nossa razão e questionar o porquê disto, o porquê daquilo, como pode ser modificado, o que fazer. Porque afinal o Kardec não disse que fé inabalável só aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade? Então nós precisamos, eu quero desenvolver fé, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar à minha volta, fundamentar na razão e verificar. Isto eu acredito, porque eu acredito, porque eu não acredito. Abrir os meus sentidos para que a espiritualidade possa me auxiliar. E nós vamos ver depois as ferramentas que nós podemos usar para o desenvolvimento destas virtudes. E a fé é uma delas. A segunda é a esperança. E a esperança e a fé estão diretamente associados. Eu preciso trabalhar em mim o orgulho para que eu possa desenvolver fé. Eu tenho que imaginar que existe um ser maior
que me comanda, um ser criador. E a esperança está diretamente associada à fé, e ela nos mostra, nos traz aquele direcionamento de que o mal não dura para sempre. Sempre o sol nasce novamente. E nós sabemos que a cada entardecer podem aterrissar em nossos corações algumas tristezas, mas quando o sol volta a brilhar, algo em nós brota junto, nasce novamente. Assim é a esperança. Nós temos que ter esperança por uma nova vida, por um serzinho em desenvolvimento, por uma planta que se desenvolve. Isso é manifestação de vida que nos dá um olhar que possa alimentar o nosso coração de que existe oportunidade, chance de mudança. E o terceiro item, o amor fraterno. 3 virtudes: fé, esperança e amor incondicional. Aquele amor que dá sentido à vida. E essas 3 virtudes estão interligadas. Porque se eu ficar em casa, eu tenho fé, eu leio, eu estudo, eu faço as minhas preces, eu tenho esperança no amanhã, eu sei que a humanidade está melhorando, mas eu fico na minha passividade, cuidando apenas do meu umbigo e daqueles meus próximos. Até que ponto está o meu exercício de crescimento e de amor fraterno? Porque eu vou exercitar a minha capacidade de amar onde? Nas diferenças, no exercício da troca, na oportunidade de ver que o outro pensa diferente de mim, o outro me desafia, o outro não quer aquilo que eu quero. Eu vou testar se eu estou crescendo em tudo isso. Então, o amor fraterno, primeiro eu tenho que ter amor em relação a mim mesmo, ter autorrespeito, preservação, saber entender quais são os meus limites e buscar um processo transformador. Procurando me alicerçar dessa fundamentação, eu vou conseguir me relacionar com outras pessoas, ajudando essas pessoas e fazendo com que também possam ver coisas diferentes, ter esperança. E assim eu faço o quê? Eu me aproximo de Deus. Então eu tenho o exercício do auto-amor, do amor ao próximo, de amor a Deus. E Jesus não nos disse amar o próximo como a si mesmo? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que o caminho é inverso, eu tenho que me amar, eu tenho que amar o próximo e aí eu vou, então, amar a Deus. A mim, ao outro e a Deus. Como é que eu vou buscar esse desenvolvimento dessas 3 virtudes tão importantes para que eu me estruture na vida? Para que eu tenha esta situação de me sentir seguro. Então, nós vamos caracterizar esse nosso estudo como a educação para a saúde do corpo e do espírito. E um dos fatores, são 6 fatores, um dos fatores é o estudo. Através da busca do conhecimento, nós vamos estimular a nossa capacidade interpretativa, vamos buscar informações que nos levem a desenvolver um senso crítico e de identificação do bem, do mal, do certo, do errado. Porque é nesta busca de análise, de entendimento, que nós vamos conseguir discernir. E nós precisamos desenvolver o discernimento para tudo. E o estudo, ele é um dos fatores que faz com que a gente se desenvolva, como diz Emmanuel, que o ser humano precisa das duas asas para o seu desenvolvimento, o intelecto e o moral. Então nós temos que desenvolver o intelectual para que a gente tenha o alicerce para alimentar o espiritual e saber fazer as escolhas para o moral. Então o estudo é fundamental. E aqui a gente está falando de todo tipo de estudo. Estamos falando de formação científica, tá? Nós estamos falando de formação profissional,
nós estamos falando de busca filosófica, nós estamos falando de conhecimento doutrinário, estudo de um modo geral. O ser humano precisa alimentar-se culturalmente. Estamos aqui para o crescimento. Então, como nós vamos passar pela vida de liso, sem aprendizagem? Nós precisamos buscar. Claro que existem aqueles que se identificam mais com um tipo de estudo, outros com outro. Tudo certo. Mas precisamos buscar. Precisamos buscar este aculturamento geral. E isso vai fazer com que cada vez mais o nosso raciocínio, a nossa inteligência brilhe e nós vamos ter condições de observação e critérios de avaliação e de escolha. O segundo item, a oração, a prece. A prece faz com que haja uma comunhão. André Luiz diz que é a comunhão entre a criatura e o Criador. E isto abre os nossos sentidos espirituais para desenvolver a nossa sensibilidade e poder ouvir, poder abrir o nosso coração no nosso pedido. E com isso a gente trabalha o quê? O nosso orgulho, o nosso egoísmo. Com a prece, como diz Jesus, pedi e obtereis, recolhe-te no teu templo, no teu quarto e pede. E nós pedimos. Precisamos pedir? Precisamos pedir. Só que nós temos que pensar, ter em mente também um fator. Nós temos o direito de pedir e tenhamos certeza que seremos atendidos no nosso merecimento, na nossa necessidade, alicerçada a nossa ação. Porque vale pedir, sim, mas se eu peço e não faço nada em prol da minha necessidade, como por exemplo a minha saúde, eu só sento as alternativas para me tratar, isso pouco vai resolver. Por quê? Porque a ciência está aí para nos ajudar. Diretamente associado a isso, nós temos a meditação. A meditação é um processo de recolhimento, onde nós devemos procurar silenciar os pensamentos, porque eles pululam, feito macacos. Eles pulam dentro de nós e nos levam para todos os lados e nós ficamos fazendo imagens mentais, oportunizando canais de comunicação, muitas vezes, que nos vinculam a situações extremamente negativas, abrindo até espaço a obsessões, dependendo daquilo com o qual nos identificamos. Se nós queremos testar, basta a gente começar a pensar, se eu disser uma situação extremamente negativa, aqui, citar para nós, uma situação negativa, e conduzir vocês para que vocês focalizem nesta situação negativa, num curto espaço de tempo, pelo menos algumas pessoas estarão chorando. Porque nós somos movidos. O nosso pensamento mobiliza energias. Então, no momento em que nós nos recolhemos em meditação e os critérios, as técnicas, são milhares de técnicas para meditar. Mas qual é o centro do processo? O centro do processo meditativo é tentar focar em algo, usando qualquer técnica que consiga, para controlar esses pensamentos, direcionando para o positivo. Por quê? Porque é no silêncio que nós vamos receber as respostas. A gente já ouviu essa colocação achando que é apenas um ditado poético de que é no silêncio que Deus manda as respostas. Não é. É verdadeiro. É muito verdadeiro. Quando silenciamos, abrem-se dentro de nós os escaninhos que ainda estão na escuridão e lá chega a luz que nós não sabemos de onde, mas ela vem. E nós temos. E nos alerta para o processo de escolha e de direcionamento adequado. Então, o estudo, a oração e a meditação são 3 das ferramentas. E a próxima, o trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. E aí nós vemos que o processo de busca, de contribuição para uma humanidade melhor, o processo de
execução faz com que trabalhemos a nossa autoestima, faz com que possamos melhorar a nossa inteligência. Por quê? Porque o trabalho é uma lei divina e lá na lei do trabalho diz que é uma das ferramentas que temos à disposição para nosso desenvolvimento intelecto-moral. O trabalho. E o trabalho nos vincula a Deus. Então, o trabalho é uma ferramenta maravilhosa para encontrarmos o caminho de dar sentido à vida, de desenvolver fé, esperança e amor incondicional, para desenvolvermos essas virtudes. Se nós pensarmos um pouquinho, nós vamos ver que as nossas tarefas profissionais nos ensinam muito, desde que queiramos. Nós precisamos estar abertos a este processo de observação. O que eu posso fazer, como que eu posso aprender, o que esta pessoa ou aquela pode contribuir comigo. Se nós nos abrirmos a isso, nós temos uma universidade de aprendizado todo dia, mas nós precisamos querer, e o nosso trabalho é uma grande ferramenta. Outra, a dor. Lá vem uma espírita fazer apologia à dor. Não é. A dor é uma grande mestra. Deus, na sua infinita perfeição, colocou esta potência. A potência é um atributo da nossa alma. Assim como o pensamento, assim como a vontade, assim como o livre-arbítrio, a dor também é uma potência da alma. Ela existe em nós com um objetivo. Deus é tão bom que se Ele não colocasse nada, se nós não sentíssemos nada, nós praticaríamos uma série de absurdos e passaríamos de liso. Só que Ele colocou a potência dor em nós, seja ela física, seja ela moral, para que seja um alerta, como para dizer: filho meu, aprende, se fizer isso dói. Tome outro caminho. E se deitarmos o olhar na natureza, nós vamos ver que existe a dor evolução. Tudo na natureza se transforma. Olha um parto. Um parto tem dor, que é a coisa mais maravilhosa do que dar à luz. A manifestação de vida. Uma borboleta. Se nós quebrarmos o casulo, ela não vai aprender a voar como deve. Ela tem que explodir o casulo com as próprias asinhas. A semente precisa perecer para que ela possa germinar. E assim a perfeição divina se manifesta pela dor, a dor evolução. Então nós estamos inseridos neste processo, ainda no estágio evolutivo que estamos, de vivência das dores, para que nós possamos galgar outros degraus evolutivos, aprendendo, porque enquanto nós não aprendermos, nós vamos ter padecimentos. E assim também as dores morais. É a misericórdia divina que nos acena. Se tu tiveres esse tipo de posicionamento, tu vais ter esta colheita, acarretará esse tipo de sofrimento, a escolha é tua. Isso Deus nos diz. Então a dor é uma ferramenta altamente benéfica, uma mestra que nos direciona para o crescimento. E o sexto item, a caridade. Não poderia ser diferente. O amor em ação. O apóstolo Paulo diz que ele nos ensina na sua epístola aos Coríntios que é a prova materializada da fé viva. E é reiterada pela epístola também de Tiago, que diz que fé sem ação é fé morta. Então nós precisamos, para desenvolver a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor incondicional, estas 6 ferramentas que nos dão um respaldo e um caminho seguro para encontrarmos aquilo que nós precisamos efetivamente, a defesa da vida, enaltecer a vida. E aí nós então perguntamos, a pergunta roda:
e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Então, que a nossa vida daqui para frente possa ter essa abertura de poesia e a clareza de que cada um de nós é responsável e que os irmãos que nos ouvem no plano espiritual, que cometeram o suicídio, que eles se sintam envolvidos na esperança, na amorosidade, na compaixão de que existe sim uma nova oportunidade. Que Deus é infinitamente bom e justo e nos oportuniza a recomeçar. Mas precisamos ter fé. Fé, esperança e amar. Amar muito, principalmente a própria vida. Muito obrigada.